Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de estudo do meio. Hoje vamos falar de Sebastião José de Carvalho de Melo ou simplesmente Marquês de Pombal. Eu sou o explicador África da Silva Gomes e vou ficar com vocês até o fim do vídeo. Marquês de Pombal viveu no século XVIII e usava aquelas perucas grandes, brancas. Era mais porque as pessoas no século XVIII não tomavam banho e para esconder a sujidade do cabelo usavam aquelas perucas todas pampanantes. Sebastião José Carvalho de Melo, que vai ser mais tarde conhecido como Marquês de Pombal nesse vídeo, estudou em Coimbra e depois da universidade decidiu ir para a vida militar. Mudou as suas ideias de ser militar e apaixonou-se por Teresa de Noronha. A família de Teresa não aprovava a relação. Sebastião José raptou a sua amada e fugiu com ela para uma quinta sua perto de Pombal. Enquanto estava na sua quinta, o cardeal Dom João da Mota convocou para ser embaixador português em Londres. Deixou a sua amada em Portugal e rumou para Londres. Em Londres deparou-se com problemas diplomáticos, como o dos marinheiros portugueses não estarem a ser bem tratados nos portos ingleses. Sebastião José achava que não havia justiça nas trocas comerciais entre Portugal e Inglaterra. Os problemas que ele encontrou em Londres inquietavam-no muito e tentou resolvê-los, mas recebeu a triste notícia que a sua esposa havia falecido e teve que regressar novamente a Portugal. Já em Portugal, contou o clérigo que sonhou que veio a Portugal e acabou com as ordens religiosas. Achava que não havia justiça nas trocas comerciais, queria eliminar as importações inglesas para impulsionar a produção nacional. Essas ideias eliminaristas não agradavam nem o clero nem a nobreza, e Sebastião José foi enviado para a Áustria para mediar o conflito entre a imperatriz Maria Teresa e o Papa Bento XIV. Enquanto mediava o conflito, conheceu a sua segunda esposa, Leonor de Vão. O matrimónio teve o apoio de várias pessoas influentes, incluindo da rainha Maria Ana. Quando voltou a Portugal, já era uma pessoa próxima à corte e tentou implementar as ideias que vieram à mente desde a época da Inglaterra. O rei morre e o seu sucessor, Dom José I, nomeia Sebastião José para secretário e mais tarde chega a secretário de Estado dos Negócios do Reino, o que chamamos hoje primeiro-ministro. Entretanto, em 1755, a terra tremeu em Lisboa e houve um terremoto. Houve muitas mortes e destruições. O rei disse a Sebastião José que seria melhor que fugissem de Lisboa, porque a terra tinha sido amaldiçoada. Sebastião José serenamente respondeu ao rei para não fazer isso e nunca abandonar o seu povo. O rei deu a Sebastião José a responsabilidade de reconstruir Lisboa. Sebastião José construiu a famosa Barraca da Ajuda, onde o rei viveu até os seus últimos dias. Instalou-se na zona de Belém e disse aos seus homens: "Está um cheiro nauseabundo. Primeiro enterremos os mortos e depois cuidaremos dos vivos." Enterraram os mortos e chamaram os melhores engenheiros para reconstruir Lisboa. Chamaram Manuel Maia, Carlos Madal e Eugênio dos Santos. Toda a Baixa de Lisboa, com aqueles edifícios bonitos e tudo mais, aquela faceta toda muito bem feita, foi feita por Marquês de Pombal. Marquês de Pombal construiu a primeira cidade moderna do Ocidente. É muito bonito passar por lá, passar pela Rua Augusta, ir à Praça do Comércio, aquele chiado, aquelas coisas todas giras.
foi mesmo ideia de Marquês de Pombal. Marquês de Pombal já tinha uma ideia muito avançada para a época. Ele, quando foi para a Inglaterra, deparou-se com aquele problema das trocas comerciais. Quando começou a reconstruir Lisboa, pensou em ter um local onde pudessem fazer vendas e compras, pudessem exportar os produtos. E então, como ele construiu indústrias e mandou fomentar a produção agrícola nacional, mandou construir também esta praça do comércio aí no terreiro de Passos. Marquês de Pombal tinha total confiança do rei Dom João I. Para homenagear o rei, ele mandou construir uma estátua no meio da praça do comércio. O rei, por cima de um cavalo, a segurar as rédeas. O rei ficou muito feliz com a reconstrução da cidade de Lisboa e deu a Sebastião José poderes acrescidos. Nomeou-lhe conselheiro de Estado. Com estes poderes, Sebastião José fundou a Companhia de Vinhos do Alto Douro, criou a primeira região demarcada do mundo, modernizou o ensino superior, fundou a Vila Real de Santo António, reorganizou o comércio para fazer trocas comerciais mais vantajosas para Portugal, impulsionou a indústria nacional com a inauguração de diversas fábricas em todo o país e reformou a justiça. Sebastião José tornou-se um ditador e passou a ter muitos inimigos por causa das suas políticas. Só tinha o apoio do rei. Entretanto, o rei morreu e a sua filha, Dona Maria Pia, fica à frente do reino. Todos os inimigos de Sebastião ganham força. Maria Pia não gostava do proceder de Marquês de Pombal, exonerou-o e mandou-lhe de volta para Pombal. Sebastião José termina na sua casa de Pombal, isolado e triste, em companhia da sua esposa. Morreu a 8 de maio de 1782, com 83 anos, amado por uns e odiado por outros. Para mim, Sebastião José, ou simplesmente Marquês de Pombal, deve ter sido a personalidade mais importante da história portuguesa. Ele, para aquela época, tinha uma ideia muito avançada e provavelmente foi por causa disso que ele criou inimigos, por causa da inveja. A sua segunda esposa já era da monarquia, pertencia à corte, e então dava-lhe já um passo à frente em relação aos outros. Ele casou-se com uma pessoa nobre. Depois tinha ideias de reformistas, quer dizer, ele praticamente tinha a total confiança do rei e ele modernizou praticamente quase tudo. Isto provavelmente foi um dos fatores que criaram inveja e isolaram-lhe para que ele morresse isolado em Pombal. A partir das suas ideias de reconstrução da cidade de Lisboa, foi também a força motora de George Washington. Quer dizer, George Washington ficou com aquela ideia, viu o que ele fez e também fez o mesmo em Washington. Partindo da primeira cidade moderna do Ocidente, que foi Lisboa, George Washington reconstruiu a cidade de Washington nos Estados Unidos. Espero que tenham gostado deste tema e desejo a todos muito boa sorte.